Esta é a tradução da história para o português do Brasil, mantendo os personagens, nomes e o cenário na Rússia, conforme a sua solicitação anterior. Na semana anterior ao casamento do meu irmão, fechei um contrato estatal de 400 milhões de rublos com a administração de São Petersburgo. Eu escrevi a proposta. Eu estruturei o lance. Sentei-me diante do comitê de licitação em uma sala que cheirava a café velho e linóleo institucional e respondi a todas as perguntas que tinham sobre garantias bancárias, cronogramas de execução e marcos de responsabilidade. O presidente do comitê me pediu para detalhar a estratégia de mitigação de riscos para o projeto na Rua Sadovaia. E eu fiz isso de memória, sem notas, porque eu mesma tinha escrito cada linha daquela estratégia no meu escritório em casa, à meia-noite, 3 semanas antes. Eu estava usando um blazer azul marinho e botas sem salto, porque não tenho saltos que sobrevivam a um canteiro de obras. E a administração da cidade não se importa com o que você veste, contanto que seus números batam. Meus números sempre batem. Fui a diretora jurídica e de operações da Beliakov Filhos, Construções por 8 anos. Construí o software que gerencia cada projeto ativo. Garanti pessoalmente as fianças bancárias que nos permitem manter contratos públicos. Cultivei os relacionamentos com clientes que transformaram uma pequena empresa de reformas residenciais de 30 milhões de rublos em uma operação comercial de 3 bilhões. Meu irmão Artyom é o presidente. O nome dele está no prédio. O rosto dele está no site. E no sábado, 15 de junho, a nova esposa dele me acomodou na cozinha de uma Kossi, propriedade histórica em Pavlovsky, junto com a equipe de buffet, em uma mesa dobrável entre um homem que reabastecia travessas e uma mulher que organizava pratos de sobremesa. Ela me deu um cartão de lugar. Dizia Aglaya em letra cursiva, encostado em um copo de água com uma mancha de gordura na borda. Eu deveria contar como fui parar naquela cozinha, mas a verdade é que estive naquela cozinha a minha vida inteira. Eles finalmente me deram a cadeira para provar. Eu tinha 23 anos quando entrei no negócio da família. Recém-formada em Direito pela Universidade Estadual de São Petersburgo, SPBU, com um diploma de Ciência da Computação pelo ITMO antes disso, e o tipo de energia que vem de acreditar que sua família verá o seu valor se você apenas trabalhar duro o suficiente. Meu pai, Evgeny Belyakov, começou a empresa em 1994 com uma caminhonete velha e uma reputação baseada no aperto de mão. Trabalhos residenciais, trocas de assoalho, reformas de banheiros, o ocasional serviço de cozinha para algum vizinho que ouviu dizer que Evgeny era justo e aparecia quando prometia. Na época em que me formei, a empresa faturava cerca de 30 milhões de rublos por ano, tudo residencial. Tudo dependente dos relacionamentos pessoais do meu pai e da habilidade do meu irmão de apertar mãos e fazer as pessoas sentirem que estavam recebendo mais do que pagavam. Artyom tinha 26 anos na época, já instalado como gerente de projetos, postando fotos de si mesmo em canteiros de obras que visitava por 20 minutos. Ele tinha esse dom para as partes visíveis do negócio. O aperto de mão que fazia um subempreiteiro se sentir como da família. O brinde no jantar com o cliente que parecia espontâneo, mas era a mesma de 3 piadas que ele vinha repetindo há anos. O sorriso que ele exibia em todas as fotos da empresa. Aquele que dizia, confie em mim, eu sou o cara no comando. E ele era bom nisso. Não vou fingir que não era. Artyom podia entrar em um canteiro de obras e fazer um mestre de obras que estava 3 semanas atrasado se sentir como um vencedor. Ele podia sentar-se diante de um inspetor de obras e transformar uma multa em uma conversa amigável. Isso era real. Isso importava. O que Artyom não era bom eram as partes que ninguém fotografa. A linguagem do contrato que determina se um custo excedente quebra a empresa ou permanece contido. As apólices de seguro que protegem contra responsabilidade de terceiros em obras públicas. A documentação de conformidade que separa uma empresa que vence licitações municipais de uma empresa que entra na lista negra. Os pedidos de fiança, os protocolos de alvarás, as declarações
fiscais, as auditorias regulatórias, os relatórios anuais para o fisco. Esse foi o meu trabalho desde o primeiro dia. Meu pai chamava de o lado da papelada, e a frase grudou como uma etiqueta em um arquivo. Eu passava 11 horas reestruturando o estatuto social da empresa para permitir garantias bancárias comerciais, e meu pai dava um tapinha no meu ombro e dizia: "Obrigado por cuidar da papelada, filhinha." Eu negociava uma redução de 1 milhão de rublos em nossos prêmios de seguro, reescrevendo a estrutura de responsabilidade. E Artyom mencionava no jantar que Aglaya fez umas coisas de escritório que nos economizaram algum dinheiro. Acho que a palavra papelada era uma gaiola. E, cada vez que alguém a usava, as barras ficavam um pouco mais apertadas. 2 anos após entrar na empresa, comecei a construir o Project Core. Escrevi a primeira linha de código em um sábado de manhã, no meu apartamento na ilha, Vasilievski. A empresa estava usando uma combinação de planilhas, notas adesivas e a memória de Artyom para rastrear um portfólio crescente de projetos comerciais. E eu conseguia ver a parede contra a qual iríamos colidir. Você pode administrar 3 reformas residenciais com planilhas e apertos de mão. Você não pode administrar 12 projetos comerciais no valor de 5 bilhão de rublos com planilhas e apertos de mão. Alguém ia perder um prazo de conformidade. Alguém ia perder um alvará. Alguém ia enviar uma equipe para o local errado no dia errado. E a cidade ia cancelar nossa licença. E tudo o que meu pai construiu em 30 anos ia desmoronar porque ninguém estava disposto a investir em sistemas. Então eu mesma construí o sistema. O Project Core é um software proprietário de gerenciamento de projetos que lida com cronogramas, rastreamento de conformidade, gerenciamento de documentos, fluxos de trabalho de alvarás, atribuições diárias de equipe, monitoramento de orçamento em tempo real. Escrevi no meu próprio notebook, no meu tempo livre, usando minha formação no ITMO e 6 meses de noites em claro. Cada gerente da empresa faz login nele todas as manhãs. Cada inspetor emite alvarás através dele. Cada subempreiteiro recebe atribuições diárias por meio dele. Os mestres de obras o verificam antes de ligar seus caminhões. O departamento de contabilidade gera relatórios de folha de pagamento por ele. O Project Core é o sistema circulatório de uma empresa de 3 bilhões de rublos. E eu o construí no meu quarto. Eu mesma redigi o contrato de licença. A Beliakov, filhos, usa o Project Core sob uma licença interna exclusiva que eu, como única desenvolvedora, proprietária da propriedade intelectual, concedi à empresa. A licença é renovável anualmente. A rescisão requer um aviso prévio por escrito de 72 horas de qualquer uma das partes. Escrevi essa cláusula de rescisão às 2 da manhã de uma terça-feira, movida a café frio e restos de biscoitos de mel. E foi apenas uma boa prática jurídica. Linguagem padrão. Você sempre constrói uma saída em um contrato de licença. Isso não é uma armadilha. Isso é competência. Artyom perguntou sobre isso apenas uma vez, há cerca de 3 anos. Ele me ligou em uma tarde de quinta-feira, enquanto eu revisava um pedido de fiança bancária. "Ei, aquele programa que você fez, podemos pedir para o Stas atualizá-lo?" Ele é bom com computadores. Stas era um estagiário de 22 anos que tinha consertado a impressora do escritório desligando-a e ligando-a novamente. Eu disse a Artyom que o código-fonte era de minha propriedade e que eu cuidava de todas as atualizações pessoalmente. Ele disse: "Ah, ok, legal. Daquele jeito que as pessoas dizem ok. Legal quando alguém lhes conta algo que elas já pararam de ouvir antes de desligar." As fianças bancárias exigiam um tipo diferente de compromisso. 5 anos antes do casamento, a empresa estava tentando migrar do residencial para o grande comercial. Na Rússia, para qualquer projeto público acima de um certo valor, são necessárias garantias bancárias de execução. O banco garante que, se a empreiteira não concluir a obra, o banco paga. Mas para obter tais limites, você
Precisa de um fiador pessoal, alguém com profundidade financeira e credenciais profissionais para apoiar as obrigações da empresa com seus próprios ativos. Nenhum banco queria nos tocar. A Beliakov Filhos tinha o histórico de receita, mas não a profundidade financeira. O crédito pessoal de Artyom estava arruinado por causa de um barco que ele financiou em um momento de otimismo e de um apartamento financiado que ele abandonou durante uma queda do mercado. As contas de previdência do meu pai já estavam penhoradas contra a linha de crédito da empresa. A gerente do banco, uma mulher chamada Polina Grigorievna, que estava no setor há 30 anos e tinha visto todas as versões dessa conversa, olhou para mim através de sua mesa maciça e cruzou as mãos. Alguém tem que garantir pessoalmente essas fianças. Você entende o que isso significa, Aglaya Evgenievna? Se a Beliakov Filhos inadimplirem um projeto garantido, você é pessoalmente responsável. Seus ativos, suas economias, sua classificação de crédito, seus ganhos futuros, tudo. Olhei para o documento. 12 páginas de linguagem de indenização, do tipo que eu mesma poderia ter escrito, porque passei 3 anos estudando exatamente esse tipo de formulação. Peguei a caneta. Meu pai estava atrás de mim naquele escritório. A mão dele pousou no meu ombro, depois que assinei pesada e quente, e ele disse: "Seu irmão tem sorte de ter você." Guardei essa frase por anos. Pressionei-a na minha memória como uma flor, entre páginas, e atirava sempre que o peso de tudo, o mais ficava excessivo. Seu irmão tem sorte de ter você. Ele disse isso uma vez. Ele falou, sério, eu acho, naquele momento no escritório, vendo sua filha assumir uma responsabilidade financeira pessoal para que seu filho pudesse ser o presidente de uma empresa. Ele apenas nunca mais repetiu. E quando nos apresentava em jantares da indústria ou eventos da Câmara de Comércio, era sempre: "Este é meu filho Artyom, o presidente, e minha filha, Aglaya. Ela ajuda com a parte jurídica. Ela ajuda como se eu fosse uma vizinha que passasse nos fins de semana para organizar a correspondência." O jantar de ensaio foi em uma noite de sexta-feira, em junho, na casa principal de uma propriedade histórica. O tipo de local que custa mais para alugar por um fim de semana do que a maioria das pessoas em São Petersburgo ganha em 6 meses. Árvores centenárias, candelabros refletidos no rio, cordões de luz entrelaçados nas árvores. Snejana planejou cada detalhe com a precisão de uma mulher que tratava um casamento como uma produção teatral e cada elemento como um figurante ou plateia. Snejana Koltsova, 29 anos, organizadora de eventos de uma família com dinheiro novo e opiniões fortes sobre como esse dinheiro deve ser exibido. Ela conheceu Artyom em um baile de caridade 6 meses antes do casamento. Eu estava lá naquela noite. Vi quando ela cruzou o salão em direção ao meu irmão com o foco de quem já tinha feito as contas. Artyom era alto, barulhento, confiante, presidente de uma construtora de 3 bilhões de rublos. O nome dele estava num prédio. A foto dele estava num site. Snejana viu a fachada e apostou nela. E eu não a culpo por isso. As pessoas se casam com a versão da história que fica melhor em um porta-retrato. A primeira vez que jantei com Snejana, ela perguntou o que eu fazia na empresa. Eu disse diretora jurídica e de operações. Ela inclinou a cabeça e sorriu. Ah, então você cuida do lado administrativo. Isso deve te manter tão ocupada. Antes que eu pudesse responder, ela se voltou para Artyom e perguntou sobre o novo projeto em Sestroretsk. E eu fiquei ali com meu vinho e meu cargo, vendo tudo se dissolver como açúcar na água. Lado administrativo. A gaiola da papelada tinha um novo nome agora. Cheguei ao jantar de ensaio em um vestido azul ardósia que Kira me ajudou a escolher. Kira Smirnova, minha melhor amiga desde a faculdade de Direito, advogada corporativa em uma grande firma. A pessoa mais sagaz que conheço e a única na minha vida que nunca confundiu meu silêncio com submissão. Ela experimentou o vestido primeiro para garantir que não parecia uma toga de juiz, palavras dela. Não parecia.
Parecia algo que uma mulher usa quando quer se sentir como ela mesma, em uma sala cheia de pessoas que só veem a versão dela que eles designaram. No jantar de ensaio, encontrei meus pais perto do bar. Meu pai estava contando uma história sobre os primeiros dias da empresa. Minha mãe, Galina, estava ao lado dele, em um vestido creme, a mão no braço dele, o sorriso fixo e caloroso, uma performance de conforto, em vez de uma expressão dele. Artyom me avistou do outro lado da sala e acenou. Ei, venha conhecer os pais da Snejana. Ele colocou o braço em volta do meu ombro e me guiou em direção a um casal na casa, dos 60 anos. O pai tinha cabelos prateados e uma pulseira de relógio que custava mais do que minha parcela anual do carro. A mãe tinha pérolas e um aperto de mão que demorou exatamente o tempo necessário para me avaliar. Artyom disse, esta é minha irmã Aglaya. Ela ajuda com a parte jurídica da empresa. Ajuda com a mesma frase todas as vezes. A mesma frase entregue com o mesmo calor casual, como se ele estivesse me elogiando. Como se ajuda com fosse generoso. A mãe de Snejana sorriu daquele jeito que as pessoas sorriem quando já te rotularam como a assistente e perguntou se eu tinha provado os canapés de salmão. Meu pai estava a 1 metro de distância. Ele olhava para o rio. Ele ouviu. Ele não disse nada. A conversa derivou, como as conversas de jantar de ensaio derivam, para a empresa. Um amigo da família chamado Artur Borisovich, um construtor aposentado que conhecia meu pai há décadas, começou a falar sobre como a Beliakov Filhos continuava ganhando contratos com a prefeitura. Esse é um processo de licitação brutal, disse Arthur, girando sua bebida. A prefeitura não entrega esses contratos só porque você é um cara legal. Alguém lá dentro deve realmente dominar o jogo da conformidade. Artyom inclinou-se para trás na cadeira, sorriu. Temos uma equipe excelente, um trabalho de equipe muito sólido. Tomei um gole da minha bebida e não disse nada. O diretor de licitações da Bufo Dozo Sevro, cidade, Ivan Nikolaevich Okafor, insistiu em uma cláusula pessoal em nosso contrato mestre há 3 anos. A cláusula especificava que eu, Aglaya Beliakova, tinha que permanecer como advogada líder e oficial de conformidade do projeto para todas as obras municipais. Se eu saísse, a cidade reservava-se o direito de rescindir ou renegociar cada contrato ativo em 60 dias. Ivan me disse uma vez, durante um café, após uma revisão de contrato: a empresa é a empresa, Aglaya, mas você é o motivo pelo qual eu continuo assinando. Aquela cláusula valia 8 bilhão de rublos em contratos municipais ativos. 8 bilhão. E eu tomei minha bebida no meu vestido azul ardósia e não disse absolutamente nada, porque dizer algo significaria fazer uma cena. E as mulheres, Beliakov, não fazem cenas. Nós as absorvemos. Snejana estava circulando pela sala, tocando cotovelos, rindo alto e brilhante. Um riso direcionado à plateia e não à piada. Em um momento, ela parou perto de um grupo de amigas e disse algo que eu não deveria ouvir, mas ouvi. A irmã dele? Ah, ela cuida da papelada ou algo assim. Ela não comanda nada, mas ela é um doce, ajuda muito. Ela não comanda nada. Eu pedi licença e fui ao banheiro. Tranquei a porta e liguei para a Kira. Como está o circo? Ela atendeu. A Snejana acabou de dizer a um grupo de pessoas que eu não comando nada. Conte-me algo surpreendente para eu rir de você. O Artyom me apresentou como ela ajuda com a parte jurídica. De novo, Kira ficou em silêncio. Quando Kira fica em silêncio, é porque está brava demais para construir uma frase que não contenha palavrões. Então, em voz baixa: Aglaya, eu sei. Por que você ainda está aí? Porque ele é meu irmão. Porque ele está se casando. Porque eu o amo e este é o fim de semana dele. Você pode amar alguém e ainda assim parar de deixar que te usem como um capacho com diploma de direito. É só um fim de semana, Kira. Já faz 8 anos. Desliguei e me olhei no espelho. O vestido azul ardósia, o pingente de ouro da minha avó escondido no decote,
descansando contra o meu peito onde ninguém podia ver. Minha avó me deu esse pingente quando eu tinha 16 anos, pressionando-o na minha palma com as 2 mãos. Ela disse: "Isso era da minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira e nunca teve o nome em nada. Você vai ser diferente, menina." Eu o usava todo santo dia, escondido sob a camisa. Como uma promessa que eu continuava fazendo, mas nunca em voz alta. O resto do jantar de ensaio passou da forma como esses eventos passam quando você foi designada para um papel e concordou em interpretar. Lô sorri quando o pai de Snejana fez um brinde sobre a filha encontrar seu par. Ri das histórias de Arthur Borisovich sobre os velhos tempos. Comi as vieiras e bebi 2 taças de vinho e conversei com um primo de Snejana que me perguntou 3 vezes o que eu fazia da vida e 3 vezes esqueceu a resposta. Por volta das 22, a festa terminou. Artyom me abraçou na saída. Um abraço de verdade, os braços em volta, o queixo no meu ombro. "Obrigado por estar aqui, Aglaia. Significa muito." Ele cheirava a bourbon, loção pós-barba e o sabonete de lavanda que Snejana provavelmente colocara no banheiro dele. E eu o abracei de volta porque ele estava sendo sincero. E porque ser sincero por 5 segundos no final da noite não anula o resto, mas também não deixa de ser real só porque o resto da noite foi o que foi. Voltei sozinha para o meu quarto de hotel, com os saltos na mão, sentindo o cascalho do estacionamento pressionar a sola dos meus pés descalços. O ar noturno estava quente e pesado com jasmim. No quarto de hotel, sentei na beira da cama e peguei meu telefone. O painel de administração do Project Core brilhava na tela. 23 projetos ativos, 14 equipes, 6 pedidos de alvará, pendentes, tudo rodando em um software que eu construí em um quarto vago. Deslizei para o meu e-mail. Uma pasta intitulada Indenização continha cada documento de fiança bancária da empresa. Cada um ostentando minha assinatura, minha garantia pessoal, minha vida financeira, empenhada contra a habilidade da empresa de performar. Outro deslize trouxe o cartão de contato de Ivan Nikolaevich Okafor, o homem cuja assinatura valia 8 bilhão em contratos ativos e cuja confiança foi construída em anos de cafés comigo pessoalmente, não com a empresa, não com Artyom comigo. Segurei o telefone. Do jeito que você segura, algo que poderia mudar tudo se pressionasse os botões certos na ordem certa. 3 ferramentas, 3 saídas, 3 portas que eu construí na arquitetura de uma empresa que me tratava como mobília. E tudo o que eu tinha que fazer era abri-las. Coloquei o telefone no criado mudo. Apaguei o abajur. Fiquei ali no escuro por um longo tempo ouvindo o ar-condicionado e o silêncio que enche um quarto quando você é a única pessoa nele e ficou sem desculpas para fingir. É uma escolha. Acabei dormindo. A paz ainda valia a pena ser mantida. Foi o que eu disse a mim mesma. O sábado de manhã chegou pesado com a luz de junho. Ar brilhante e espesso já carregado de umidade às 7h30. Uma batida na porta do meu quarto. Abri e encontrei meu pai no corredor. Mangas da camisa enroladas até os cotovelos, suspensórios soltos nos quadris, em pé com a postura de um homem enviado para entregar uma mensagem que ele não escreveu. "Bom dia, filhinha." "Bom dia, pai." Ele olhou para dentro do quarto como se procurasse algo para comentar. Depois voltou para mim. "Grande dia para o seu irmão. Vamos manter tudo tranquilo, certo? Sem complicações." "Quando foi que eu fui uma complicação, pai?" Ele abriu a boca, fechou, olhou para o carpete entre os sapatos. Deu um tapinha no meu armo, o mesmo gesto que usara no escritório do banco 5 anos atrás. O gesto que dizia: "Eu te vejo, mas não vou dizer em palavras que qualquer outra pessoa possa ouvir." E ele caminhou de volta pelo corredor. Minha mãe estava na outra ponta, perto do elevador, observando. Ela não se aproximou, não acenou. Virou-se e o seguiu, sem complicações. Quando eu tinha 15 anos, meu pai dirigiu para um banquete da Tupor Indústria da Construção com Artyom no banco do passageiro. Eu pedi para ir. Ele disse: "Não é bem o seu tipo de coisa, filhinha. Você ficaria entediada." Fiquei.
em casa e lia as revistas do setor que chegavam pelo correio. Quando eu tinha 17 anos, disse a ele que ia estudar ciência da computação e direito para modernizar o negócio. Ele disse: "Isso é fofo, Aglaia, mas o Artyom é quem vai comandar as coisas. Você pode ajudá-lo, no entanto, no lado da papelada." O lado da papelada. E agora, na manhã do casamento de Artyom, a mensagem era a mesma que, fora por 16 anos. Diminua-se para que seu irmão possa parecer grande. A cerimônia foi linda. Dou esse crédito a Snejana, e digo isso sinceramente, porque não sou uma pessoa que nega crédito aos outros, mesmo quando eles o negam a mim. Os jardins da propriedade em meados de junho, a luz de fim de tarde, transformando tudo em âmbar e ouro. As árvores centenárias projetavam sombras longas. O celebrante estava sob um arco tecido com peônias brancas e o quarteto de cordas tocava algo lento e clássico, algo que fazia o ar parecer mais sério, mais permanente. Sentei-me na terceira fila, atrás da família de Snejana. Minha mãe estava na primeira fila com meu pai, ambos olhando para frente. Ninguém tinha me pedido para sentar na primeira fila. Ninguém sugeriu. Eu simplesmente não era considerada família de primeira fila. E eu tinha aprendido há muito tempo que lutar por um lugar à mesa exigia mais energia do que o lugar valia. Ou assim eu dizia a mim mesma. Artyom chorou durante os votos. Lágrimas reais, do tipo que vem de um lugar que você não ensaia. A voz dele quebrou na palavra sempre, e ele riu de si mesmo, limpando os olhos com as costas da mão, e a plateia riu com ele. Snejana estendeu a mão e tocou o rosto dele. O fotógrafo se agachou para pegar o ângulo e o obturador clicou 3 vezes. Aquela imagem ia acabar emoldurada na lareira deles em um porta-retrato de prata que Snejana já tinha escolhido. Eu também chorei, silenciosamente na terceira fila, com as mãos cruzadas no colo, porque eu amo meu irmão. Essa é a parte que as pessoas não querem ouvir em uma história como esta. Elas querem que o vilão seja um vilão desde a primeira frase. Mas Artyom dividia seus chocolates comigo quando éramos crianças e sempre me dava a metade maior. Ele me ensinou a andar de bicicleta no quintal da nossa primeira casa, correndo ao meu lado com a mão no selim, gritando: "Você consegue, Aglaia, você consegue", até que eu consegui. Quando passei no exame da ordem, ele me levou para jantar no melhor restaurante da cidade. "Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço, Aglaia." Ele falou sério naquela noite. Carrego essa frase junto com a que meu pai disse no banco. 2 pequenas coisas, verdadeiras em um longo inventário de apagamentos. O coquetel foi no terraço com vista para o rio. Canapés em bandejas de prata. Barman fazendo coquetéis personalizados. A luz da hora dourada transformando cada superfície em uma fotografia quente. Artyom estava dominando a cena perto do bar, um bourbon em uma mão e a cintura de Snejana na outra. "Acabamos de fechar um contrato de 400 milhões com a cidade", Artyom dizia. A voz dele carregava o tom de sempre, a voz de um homem que nunca teve que se perguntar se a sala estava ouvindo. O maior projeto da história da empresa. A renovação da rua Sadovaya. Construção comercial completa. 18 meses de obra. A fiança para aquele contrato estava no meu nome. O plano de conformidade tinha minhas impressões digitais em cada página. O relacionamento com o departamento de licitações existia porque eu passei 3 anos construindo-o. Artyom conseguiu aquele contrato da mesma forma que um homem pesca um peixe que outra pessoa fisgou, lutou e trouxe até a margem antes de colocar a vara gentilmente em suas mãos. Afastei-me do terraço em direção ao prédio onde seria a recepção. Muros de brijolo aparente, mesas longas cobertas com linho branco, cada uma com porcelana e prataria. O mapa de assentos estava em um grande quadro na entrada. Procurei pelo meu nome, Mesayuksi. Artyom Snejana Beliakov, Evgeniu e Galina Beliakov, pais da noiva. Mesa 2, amigas da faculdade de Snejana. Mesa 3, padrinhos de Artyom. Mesas 4 a 8, família estendida, parceiros de negócios. Artur Borisovich na mesa 5. O primo de Moscou na mesa 6. Eu li cada mesa.
Li cada nome. Meu nome não estava em nenhum deles. Uma coordenadora de casamento estava perto da entrada da cozinha. Uma jovem com um rádio no pescoço. Eu me aproximei. Com licença, eu sou Aglaia Beliakova, irmã do noivo. Meu nome não parece estar no mapa de assentos. Ela checou suas listas, virou uma página. O dedo dela desceu por uma coluna e o rosto dela fez aquele tipo de microajuste que as pessoas fazem quando são treinadas para dar más notícias educadamente. Você está na área de excedentes, senhorita Beliakova. Por aquela porta, ela apontou para a cozinha. A cozinha é uma área de jantar secundária. Montamos para a equipe extra e alguns convidados adicionais. A noiva organizou pessoalmente. Snejana olhou para o mapa de assentos. Viu meu nome e me moveu para a cozinha. Ela não tinha se esquecido de mim. Ela me categorizou. Equipe, administrativo, a irmã que faz a papelada. Você senta essas pessoas com os garçons. Entrei pela porta da cozinha. O espaço era o que se espera de uma cozinha industrial. Bancadas de inox, fornos grandes, cheiro de frango assado e alecrim. Uma mesa dobrável longa fora empurrada contra a parede do fundo, coberta com uma toalha de papel. 6 cadeiras dobráveis. 3 estavam ocupadas por garçom bezo vero, seu intervalo, comendo nos pratos que acabaram de servir aos convidados. E lá, encostado em um copo de água com uma mancha visível na borda, estava um cartão de lugar com a mesma caligrafia de todos os outros. Aglaia, a mesma mão que escreveu Artyom e Snejana. Para a mesa de honra, escreveu meu nome para esta mesa dobrável nesta cozinha. A caligrafia era linda. Dou esse crédito a quem quer que a tenha feito. Eu me sentei. Sentei-me porque era o que eu vinha fazendo há 8 anos. Absorvendo o insulto, aceitando a diminuição, arquivando a dor na mesma gaveta, onde arquivava tudo o mais que machucava. O rótulo de papelada do meu pai. As apresentações de ajuda com do Artyom. O ela não comanda nada da Snejana. Sentei-me em uma mesa dobrável em uma cozinha enquanto 140 convidados celebravam o casamento do meu irmão em um salão cheio de cristal e luz de velas. Uma garçonete me trouxe um prato. Ela o colocou na mesa e hesitou. O olhar dela passou do cartão para o meu vestido e para o pingente no meu pescoço. Você é da equipe de buffet? Não, sou a irmã do noivo. O rosto dela mudou. Algo entre confusão e pena. Ela disse, bem baixinho e se afastou. Meu telefone vibrou. Um SMS de Ivan Nikolaevich Okafor. Parabéns pelo marco da Sadovaya. Sua equipe atingiu todos os indicadores este trimestre. Ansioso pela Dadzir. Fase 2. Ele estava escrevendo sobre um projeto que eu guiei desde o lance inicial até a execução ativa por 14 meses. Um projeto que Artyom reivindicaria no próximo jantar da indústria. Fiquei olhando para a tela. Depois para a mesa dobrável. Depois para a porta fechada da cozinha, sob a qual vazavam sons de jazz e risos. Algo mudou. Eu gostaria de ter uma forma poética de descrever isso. Uma metáfora. Mas não foi poético. Algo que estivera dobrando por 8 anos parou de dobrar e quebrou. Não, foi raiva. A raiva é barulhenta e temporária. Foi algo estrutural. Do jeito que uma parede de sustentação não estala com estrondo. Ela apenas atinge seu limite. E então a matemática muda. O que segurava o prédio um segundo atrás agora é o motivo pelo qual ele está caindo. Eu me levantei. Afastei a cadeira dobrável. As pernas de metal rasparam no chão da cozinha. Os garçons olharam para cima. Fui até a porta da cozinha e a abri. O salão estava dourado. Velas acesas em cada mesa. O trio de jazz tocava algo elegante. Snejana estava na mesa 1, rindo, a mão no braço de Artyom. Artyom estava recostado na cadeira, com um copo na mão, a postura de um homem que nunca refletiu sobre o fato de que o chão sob ele foi construído por outra pessoa. Meu pai estava sentado com o ar de satisfação de um patriarca, observando o império que tinha certeza de ter construído. Minha mãe estava ao lado dele com seu sorriso impecável,
Tudo está bem. Tudo sempre esteve bem. Ninguém viera me procurar. Ninguém abrira a porta da cozinha perguntando: onde está a Aglaia? Ninguém notara minha ausência, porque minha ausência não era algo que aquela família fora treinada para notar. Eu era a papelada. Eu era a parte jurídica. Eu era a irmã que ajuda. E ajudar não exige presença à mesa, apenas proximidade com o trabalho. Tirei meu telefone do bolso. O primeiro e-mail levou 11 segundos para ser enviado. Eu o compusera meses atrás. Vivia na minha pasta de rascunhos, como um extintor de incêndio, não porque você queira um fogo, mas porque você entende como os prédios funcionam. O e-mail era endereçado a Artyom, ao meu pai, e ao Sidopo, oficial de registro da empresa. Assunto: aviso de rescisão de licença plataforma de software Project Core. O corpo do e-mail eram 4 frases na linguagem que eu poderia escrever dormindo. Conforme a seção 4,2 do contrato de licença exclusiva datado de 14 de março de 2021, notifico por meio deste a rescisão da licença concedida a OO Beliakov, filhos, efetiva em 72 horas. A partir das 21 da terça-feira, 18 de junho, todos os acessos serão desativados. Este aviso é irrevogável. Enviar. O segundo e-mail foi para Polina Grigorievna no banco. Assunto: aviso formal de retirada de fiadora pessoal. Eu estava retirando minha indenização pessoal de cada fiança bancária ativa da empresa. O banco precisava ser notificado de qualquer mudança no status do fiador. Isso não anularia as fianças instantaneamente, mas dispararia um processo de reavaliação. Polina leria isso. Na segunda de manhã, ela me ligaria. Eu confirmaria e começaria o processo que todo banqueiro teme: a reavaliação. Sem um fiador pessoal qualificado, a Beliakov Filhos não conseguiria novas fianças. Sem fianças, eles não poderiam manter contratos públicos. Sem contratos públicos, eles perdiam o portfólio de 8 bilhão. 8 bilhão. Suspenso na pergunta de quem estava disposto a colocar o nome em risco. Enviar. O terceiro e-mail foi para Ivan Nikolaevich Okafor. Assunto: renúncia, notificação conforme cláusula pessoal do contrato mestre. Eu estava renunciando ao meu cargo de advogada líder e oficial de conformidade e notificando formalmente a prefeitura de que a cláusula pessoal fora ativada. A prefeitura tinha o direito de rescindir ou renegociar os contratos em 60 dias. Ivan não era obrigado a cancelar os contratos, mas eu sentara diante dele por 3 anos, vira quando ele mesmo escreveu aquela cláusula na margem de um rascunho. Ele escreveu porque confiava em mim. Se eu não estivesse lá, a confiança ia embora comigo. Enviar. 3 e-mails, 30 segundos. Projetos de 3 bilhões de rublos agora suspensos entre um prazo de software de 72 horas, uma revisão bancária que poderia levar meses e um contratante que acabara de ser informado de que a única pessoa em quem confiava não estava mais lá. Guardei o telefone na bolsa. Alisei o vestido. Toquei o pingente de ouro no pescoço e atravessei o salão em direção à mesa 1. Artyom me viu primeiro. O rosto dele se abriu no sorriso de sempre. Ei, Aglaia. Divertindo-se. Parabéns, Artyom. Olhei para ele e depois para Snejana. Casamento lindo, Snejana. Tudo está deslumbrante. Snejana virou-se. O sorriso era polido e automático. Obrigada, querida. Espero que a área de excedentes não tenha sido muito desconfortável. Ficamos sem espaço para os lugares principais. Mãe. Pai. Olhei para minha mãe com as mãos no colo e para meu pai com o seu. Bourbon. Eu estou indo embora. Artyom franziu a testa. Indo embora? Não são nem 10 horas. Eu estou saindo da empresa. O trio de jazz tocou alguns compassos. Um garçom passou atrás de mim com uma bandeja de mousse de chocolate. A mãe de Snejana pousou o garfo. As mãos da minha mãe se apertaram. 3 segundos de silêncio ou uma vida inteira comprimida entre batidas de coração. Artyom inclinou a cabeça, do mesmo jeito que fazia quando eu trazia termos de contrato no jantar. A inclinação que dizia:
Você está complicando as coisas. Ah, vamos lá, Aglaia. Não faça disso um drama. Conversamos na segunda. Naquele momento, o telefone dele apitou. Ele olhou para o aparelho, distraidamente, como se planejasse ignorá-lo. Mas o olhar dele travou na tela. Depois o telefone do meu pai apitou. Depois de algum lugar do salão, outro telefone apitou. E mais outro porque o Project Corey acabara de enviar uma notificação automática do sistema para todos os usuários registrados. Aviso de expiração de licença. O acesso ao sistema será encerrado em 72 horas. Entre em contato com o administrador do sistema para detalhes. O administrador do sistema era eu. Não havia outro. Nunca houve. Vi a cor deixar. O rosto de Artyom. Primeiro lentamente, como se tentasse processar aquilo como um erro técnico. Depois rapidamente quando a compreensão chegou. O que você fez? A voz dele caiu. O charme desapareceu. Por baixo havia algo frágil, bruto. Eu não fiz nada, Artyom. Eu parei de fazer tudo. Snejana agarrou o braço dele. O sorriso dela também sumira. Ela está blefando, Artyom. Ela não comanda nada. Diga a ela que ela está blefando. Meu pai se levantou. O som da cadeira raspar no chão cortou a música e o burburinho das outras mesas. Ele pousou o bourbon na toalha e por um segundo que carregarei pelo resto da vida, vi algo no rosto dele que nunca vira direcionado a mim. Ele estava com medo. Aglaia, a voz dele era cautelosa. Sente-se. Vamos conversar. Você teve 8 anos para conversar, pai. Olhei para a mesa 1, para os 6 lugares, para as cadeiras de quem era considerado o principal. Você tinha um lugar nesta mesa para conversar. Olhei para o espaço onde meu assento estaria se alguém tivesse pensado em colocá-lo ali. Não havia espaço. Nunca houve. Aproveitem a noite. Artyom saltou da cadeira, o som do metal raspando no chão sendo um eco do movimento do meu pai. Aglaia, espera. Você não pode simplesmente... Ele olhou para o telefone de novo. Depois para mim, depois para o pai. A boca dele estava aberta, mas não saíam palavras porque, pela primeira vez na vida, a situação exigia mais do que charme. E charme era tudo o que ele tinha. Snejana levou a mão à boca. Os olhos dela estavam fixos na tela do telefone de Artyom. A noiva que ordenara uma cadeira dobrável na cozinha para a mulher que garantia cada contrato do marido estava agora lendo as consequências daquela decisão em fonte de sistema em uma tela de 6 polegadas. Minha mãe não se movera. Continuava sentada com o rosto pálido. Olhava para mim como olhara a vida inteira como se eu estivesse fazendo algo errado pelo simples fato de existir no volume errado. Eu me virei e atravessei o salão, passando pelos arranjos de flores que Snejana escolhera por meses, pelo livro de convidados que ninguém me pedira para assinar, pelas fotos de noivado onde eles sorriam em luz dourada. A porta da propriedade se abriu para uma noite que cheirava a jasmim e frescor do rio. As cigarras gritavam nas árvores. Entrei no meu carro. Minhas mãos tremiam. Ambas apertavam o volante. E eu não conseguia nem tentava parar o tremor. Fiquei no banco do motorista por 1 minuto. Motor desligado, ouvindo as cigarras e o som distante do jazz. Liguei para Kira. Ela atendeu no segundo toque. Quão ruim foi? Eles me colocaram na cozinha. O quê? A Snejana refez o mapa de assentos. Cadeira dobrável, cozinha, entre os garçons. Kira ficou em silêncio. Depois, lentamente, de forma controlada. O que você fez? Tudo. Tudo significa o quê? O software, as fianças, o Ivan Nikolaevich, tudo. Houve um longo silêncio. E então uma voz que eu nunca ouvira nela suave, segura. Bom, isso é bom, Aglaia. O fato de você ter parado de deixar que pessoas que te sentam na cozinha controlem sua vida e seu futuro, isso é muito bom. Te ligo quando chegar em casa. Dei a partida. O motor ligou de primeira, o que pareceu um milagre enquanto tudo, o mais na minha vida, acabava de explodir. Saí do estacionamento de cascalho e peguei a estrada. No escuro, as árvores formavam um túnel como se estivesse dirigindo através de algo, e não para longe dele. Liguei o rádio. Uma música me agradou. Aumentei o volume.
Não chorei. Não estava exatamente triste. Estava sentindo o que existe do outro lado de uma decisão adiada por anos. Uma leveza, um vazio, como um prédio após a retirada dos móveis, onde você finalmente ouve como as salas realmente soam. Domingo de manhã, meu apartamento. Café em uma caneca azul com a alça lascada. O telefone ficou na bancada, virado para baixo, por um longo tempo antes de eu criar coragem. 17 chamadas perdidas do Artyom, 4 do meu pai, 6 mensagens de números desconhecidos, provavelmente gerentes de projeto, que viram o aviso de rescisão. E uma mensagem da minha mãe, a única. Dizia: como você pôde fazer isso com o seu irmão no dia do casamento dele? Li 2 vezes. Não porque não entendesse, mas me maravilhando com a consistência. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Não. Como sua cunhada? Pôde te sentar na cozinha? Não. Como podemos deixar isso acontecer? Mas sim, como você pôde fazer isso com ele? Mesmo agora, eu era o agente, Artyom era o paciente. Minha saída era um trauma para ele. O desdém dele por mim era apenas como as coisas são. Respondi: eu não fiz isso com o Artyom. Eu parei de fazer isso pelo Artyom. Há uma diferença, mãe. Ele apenas nunca teve que aprender isso porque eu estava sempre lá para carregar tudo. Reli 3 vezes. Enviei. Coloquei o telefone virado para baixo. A luz do domingo caía sobre a bancada em uma faixa brilhante. Fiquei ali, aquecendo as mãos na caneca, bebendo um café feito na minha cozinha, no meu apartamento pago com o meu dinheiro. Ganho com um trabalho que importava, mesmo que as pessoas para quem eu o fizesse nunca tivessem dito isso. 4 meses depois, em uma terça-feira de outubro, assinei o contrato de aluguel de um escritório de 150 metros quadrados em um loft no lado Petrograd de São Petersburgo. Tijolos aparentes, janelas imensas e o tipo de luz que te faz querer ficar depois das 6. A placa na porta dizia: Belyakova, Direito e Compliance. Meu nome, minha firma, de mais ninguém. Contratei uma funcionária, Rita, uma assistente jurídica que trabalhou na Belyakov Filhos por 6 anos. Ela se demitiu na segunda-feira seguinte à minha saída. Quando perguntei por quê, ela disse: passei 6 anos vendo você carregar aquela empresa. Não vou trabalhar para as pessoas que te colocaram na cozinha. Dei a ela um aumento e uma mesa perto da janela. Ivan Nikolaevich Okafor me ligou 2 semanas depois que registrei a empresa. Ouvi dizer que você abriu seu próprio negócio, ele disse. A voz dele tinha o calor do respeito profissional. Tenho um contrato de auditoria de conformidade aqui e preciso de alguém que realmente leia as letras miúdas. Interessada, ele foi meu primeiro cliente. A prefeitura rescindira o contrato com a Belyakov Filhos 38 dias após minha renúncia. Os contratos foram colocados em nova licitação. Ivan me recomendou pessoalmente como consultora independente para os novos projetos da cidade. O contrato rendia 10 milhões de rublos por ano, pouco comparado ao império que construí para outro. Mas o nome no contrato era o meu e ninguém ia me cortar da foto da assinatura. A empresa da família perdia receita como uma árvore perde folhas na seca. O faturamento caiu de 3 bilhões para cerca de 500 milhões em 4 meses. A licença do software expirou. O novo advogado do Artyom tentou criar um substituto e produziu algo que os gerentes de projeto descreveram como funcional do jeito que se fala de um carro sem freios. As fianças bancárias foram canceladas após a revisão de Polina Grigorievna, que confirmou que nenhum outro membro da família podia ser fiador. Sem fianças, eles não podiam participar de licitações públicas. Sem contratos públicos, Artyom voltou às reformas privadas, às trocas de assoalho e banheiros com as quais meu pai começara há 30 anos. Um império reduzido à fundação original, porque a pessoa que construiu todos os andares acima fora embora e levara a planta consigo. Não senti prazer nisso. Apenas registrei como um fato. Estava destinado a acontecer, e fingir o contrário nunca mudaria a previsão do tempo. Meu pai ligou 3 meses após o casamento, em setembro.
Eu estava na minha mesa, o pingente de ouro da minha avó visível sobre a camisa abertamente, para todos verem. Aglaia. Pai. Uma longa pausa. O som da respiração dele. Ele não era um homem feito para conversas assim. Passara 62 anos se comunicando com tapinhas no ombro e meias frases. Eu deveria ter te levado àquele banquete. Fechei os olhos. 15 anos se passaram desde que pressionei o rosto contra a janela e vi a caminhonete dele partir com o Artyom no banco do passageiro. 15 anos desde que minha mãe me disse para parar de emburrar porque seu irmão precisa mais disso. É, pai. Você deveria. Silêncio. Depois, sua mãe quer que você ligue para ela. Eu sei. Você vai. Ainda não sei. Ele não insistiu. Ficamos na linha por mais 10 segundos. E então, ele se despediu e desligou. Não foi um pedido de desculpas. Não, foi o suficiente. Mas foi a primeira vez em 15 anos que ele reconheceu o que tinha feito, sem esconder atrás de uma piada. E guardei isso como guardo todas as pequenas verdades, com cuidado, sem esperar mais. Rita me perguntou uma vez se eu sentia falta da antiga empresa. Disse a verdade, sinto falta do volume. Sinto falta da sensação de 23 projetos rodando ao mesmo tempo. Da complexidade, da forma como um problema em um local ricocheteia em 3 outros, e você precisa resolver a cascata antes que chegue ao cliente. Sinto falta de ser o motor de algo imenso, mas não sinto falta de ser o motor que ninguém percebe que está funcionando. Há uma diferença entre construir algo grande e construir algo seu. E aprendi que o segundo me serve melhor, mesmo que seja menor. Na parede em frente à minha mesa, pendurei uma fotografia, preto e branco, 1968. Minha avó aos 31 anos, minha idade agora, em frente a uma casa que ela limpava, mas não possuía. Estava segurando a mão da minha mãe. Minha avó trabalhou em 3 empregos, criou 4 filhos. O nome dela nunca apareceu em nenhum título de propriedade ou cheque. Ela me deu um pingente de ouro e disse: "Você vai ser diferente, menina." Por 8 anos, quase provei o contrário. Quase repeti o destino dela. Investindo minha inteligência no negócio de outro. Construindo fundações que levavam outro nome. Escondendo meu valor sob a camisa. Porque parte de mim absorvera a lição que minha família nunca disse em voz alta. Seu valor é real, mas deve permanecer invisível, porque o valor visível de uma mulher deixa os homens ao redor desconfortáveis, e seu verdadeiro dever é garantir o conforto deles. Kira passou para almoçar. Entrou sem bater. Sentamos na minha mesa. Ela falava, dos casos dela. Eu dava conselhos sobre novas normas. Rimos tão alto que derrubei café em um rascunho. Rita, sem nos olhar, apenas me estendeu lenços. A luz do dia no loft deixava os tijolos quentes, cor de argila. Estava pensando no que significa construir aquilo de que todos dependem, mas que ninguém vê. Por 8 anos, fui a arquitetura invisível do negócio da família. Os contratos, o software, as fianças, os contatos. Cada viga e cada assoalho passaram pelas minhas mãos. E deixei a família se postar sobre o chão acabado, sem nunca pedir que olhassem para baixo e vissem quem o sustentava. Dizia a mim mesma que o trabalho bastava, que se eu construísse tudo bem, a estrutura falaria por si só, e eles finalmente olhariam para baixo e diriam: "Foi a Aglaia que fez isso." Eles não olharam. Instalaram os móveis no meu chão, as fotos nas minhas paredes e fizeram festas nas minhas salas. E quando chegou a hora de sentar os convidados, me mandaram para a cozinha. Antigamente chamava isso de humildade, força, nobreza. Kira chamava de autoapagamento já há 3 anos, e eu debatia com ela por horas. Dizia que ela não entendia minha família, que o amor significava aceitar menos para que os outros tivessem mais. Ela respondeu: "Isso não é amor, Aglaia. Isso é um subsídio. E você não é uma fundação de caridade." Ela estava certa na época, e eu não estava pronta para ouvir. Estava certa naquela noite no banheiro, e estava certa quando disse: "Bom, o autoapagamento não parece violência quando você mesma o faz."
mascara-se de generosidade, de graça. E então, um dia, você está sentada numa mesa dobrável na cozinha do casamento do seu próprio irmão, comendo num prato que uma garçonete trouxe porque achou que você era da limpeza. E você se vê claramente pela primeira vez em anos. E vê uma mulher que tentou tanto ser invisível que quase desapareceu. Não odeio minha família. Não acredito em histórias onde a resposta é tão simples. Sinto falta dos almoços de domingo, do cheiro da comida da minha mãe, do meu pai cochilando na poltrona. Sinto falta do Artyom que dividia o chocolate. Sinto falta da versão de nós que existia antes que os cargos e os bilhões transformassem minha família numa hierarquia, onde meu valor se medira pela discrição com que eu carregava o que ninguém mais queria levantar. Mas não voltarei para a cozinha. Não sentarei numa mesa dobrável para chamar isso de amor. O pingente de ouro descansa no meu pescoço, agora visível para todos. Minha bisavó o usou onde o nome dela não significava nada. Minha avó o usou limpando casas de outros. Eu o escondi por 15 anos. Agora o uso abertamente, porque algumas promessas não devem ser guardadas na escuridão. Meu nome está na porta. Meu nome está nos contratos. Meu nome está no aluguel, na conta bancária, nos documentos de registro da empresa. Construí algo menor do que antes, mas é inteiramente meu. E na parede em frente à minha mesa está a foto de uma mulher que nunca pôde dizer isso. O céu não caiu. O chão aguentou. Estou aqui no meu escritório. Sob o meu nome, a luz do dia aquece o tijolo. O café está bom e o trabalho é meu. E por enquanto, pela primeira vez em muito tempo, isso é o suficiente.